em um tempo de grande escuridão espiritual em Israel, quando reis como Acabe e Jezabel promoviam a idolatria e perseguiam os profetas do Senhor, um homem foi chamado para uma missão extraordinária. Seu nome era Eliseu. Antes de mergulharmos nesta jornada incrível, quero pedir que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Assim, você não perderá nenhuma das histórias bíblicas que revelam o poder e a fidelidade de Deus em nossas vidas. Hoje, vamos explorar a vida de Eliseu, um profeta cujo ministério foi marcado por milagres impressionantes e uma fé inabalável. Tudo começa com um chamado simples, mas poderoso. Elias, o grande profeta de fogo, estava concluindo sua missão na terra. Deus já havia preparado seu sucessor. Em 1 Reis capítulo 19, lemos que Elias encontra Eliseu lavrando a terra com 12 juntas de bois. Um homem trabalhador, dedicado à sua família e ao seu sustento. Elias se aproxima e, num gesto simbólico, lança seu manto sobre Eliseu. Naquele instante, Eliseu compreendeu o peso e a glória daquele chamado. Sua reação foi imediata. Ele deixou os bois, correu até Elias e pediu apenas para se despedir de seus pais. Após a bênção de Elias, Eliseu fez algo radical. Ele sacrificou os bois que usava para trabalhar, cozinhou a carne usando o próprio arado como lenha e ofereceu uma refeição de despedida ao povo. Este ato simboliza um rompimento total com sua vida passada. Ele não estava deixando uma porta aberta para voltar atrás. Estava queimando as pontes, entregando-se completamente ao chamado de Deus. Quantas vezes nós hesitamos em seguir a vontade de Deus, porque temos medo de abandonar nossa segurança, nosso arado e nossos bois? A história de Eliseu nos ensina que a verdadeira segurança está em obedecer a Deus sem reservas. Eliseu não foi apenas um seguidor, ele foi preparado para herdar o ministério de Elias. Ele serviu a Elias com humildade, aprendendo e crescendo em fé. O momento da transição é um dos mais espetaculares de toda a Bíblia, narrado em 2 Reis, capítulo 2. Enquanto caminhavam juntos, sabendo que a partida de Elias estava próxima, o mestre pergunta a Eliseu: "Pede o que queres que eu te faça, antes que seja levado de ti." A resposta de Eliseu revela a profundidade de seu coração. Ele não pediu riquezas, fama ou poder. Ele disse: "Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim." Ele desejava a capacidade espiritual para continuar a obra de Deus com ainda mais poder e autoridade. Era um pedido audacioso, mas nascido de um desejo sincero de servir. Elias respondeu que se Eliseu o visse sendo levado, seu pedido seria atendido. E então, o céu se abriu. Um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou os dois profetas, e Elias subiu ao céu em um redemoinho. Eliseu viu tudo. Ele rasgou suas vestes em sinal de luto, mas logo em seguida, pegou o manto que Elias havia deixado cair. Era o símbolo da autoridade profética que agora era sua. Para provar que o Espírito do Senhor estava com ele, Eliseu foi até o rio Jordão, o mesmo que Elias havia dividido. Ele golpeou as águas com o manto e clamou: "Onde está o Senhor, Deus de Elias?" Imediatamente, as águas se dividiram, e Eliseu atravessou em terra seca. Os outros profetas que assistiam de longe reconheceram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Assim que assumiu o ministério, Eliseu começou a manifestar o poder de Deus. Em Jericó, os moradores se queixaram de que as águas da cidade eram ruins e causavam morte e esterilidade. Eliseu pediu um prato novo com sal. Ele foi até a fonte das águas, lançou o sal ali e declarou em nome do Senhor: "Assim diz o Senhor: sarei estas águas, não haverá mais nelas morte, nem esterilidade." E as águas se tornaram puras. Um milagre que mostra como Deus pode transformar o que é amargo em doce, o que traz morte em fonte de vida. Logo depois, um episódio controverso acontece. Enquanto subia para Betel, um grupo de jovens começou a zombar dele, gritando: "Sobe, calvo! Sobe, calvo!" Eles não estavam apenas zombando de sua aparência, mas desprezando a autoridade do profeta de Deus. Eliseu, em nome do Senhor,
os amaldiçoou. A Bíblia relata que 2 ursas saíram da floresta e atacaram 42 deles. Este evento severo serve como um lembrete solene. A palavra de um profeta de Deus é a própria palavra de Deus e deve ser tratada com o devido respeito e temor. O ministério de Eliseu estava apenas começando e os milagres se multiplicavam, mostrando a todo Israel que o mesmo Deus que esteve com Elias agora estava com ele. Em 2 Reis capítulo 4, encontramos uma série de milagres que revelam o coração compassivo de Deus. Primeiro, uma viúva de um dos discípulos dos profetas procura Eliseu, desesperada. Seu marido havia morrido deixando dívidas, e os credores estavam vindo para levar seus 2 filhos como escravos. Eliseu pergunta: "O que você tem em casa?" Ela responde: "Nada, a não ser uma botija de azeite." Eliseu a instrui a pegar emprestado o maior número de vasilhas vazias que puder com seus vizinhos. Depois, ela deveria entrar em casa com seus filhos, fechar a porta e começar a derramar o pouco azeite que tinha nas vasilhas vazias. Ela obedeceu, e o milagre aconteceu. O azeite fluiu sem parar, enchendo uma vasilha após a outra. Só parou de fluir quando não havia mais nenhuma vasilha vazia para encher. Eliseu então lhe disse: "Vá, venda o azeite, pague suas dívidas e viva, você e seus filhos, do que sobrar." Que lição poderosa sobre a provisão de Deus! Ele multiplica o pouco que temos quando o entregamos a Ele com fé. Pouco depois, Eliseu encontra uma mulher rica em Sunem, que, reconhecendo-o como um homem de Deus, construiu um quarto para ele em sua casa. Como recompensa por sua hospitalidade, Eliseu profetizou que ela, que não tinha filhos, teria um. E assim aconteceu. Anos depois, porém, o menino adoeceu e morreu. A mulher sunamita, com uma fé extraordinária, foi imediatamente procurar Eliseu. Quando ele chegou à casa, encontrou o menino morto em seu quarto. Eliseu orou fervorosamente ao Senhor. Deitou-se sobre o corpo do menino, boca com boca, olhos com olhos, mãos com mãos. O corpo do menino começou a aquecer. Ele fez isso novamente, e o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Deus, através de Eliseu, restaurou a vida, mostrando que ele é o Senhor sobre a vida e a morte. Em outra ocasião, durante uma fome, Eliseu estava com os discípulos dos profetas, e eles cozinharam um guisado. Alguém, por engano, colocou coloquíntidas venenosas na panela. Quando começaram a comer, gritaram: "A morte na panela!" Eliseu calmamente pediu um pouco de farinha, jogou na panela e disse: "Sirvam ao povo." O veneno foi neutralizado e todos comeram em segurança. E como se não bastasse, um homem trouxe a Eliseu 20 pães de cevada e algumas espigas de grãos. Eliseu ordenou: "Dá ao povo, para que coma." Seu servo questionou: "Como porei isto diante de 100 homens?" Mas Eliseu insistiu, pois era uma ordem do Senhor. Eles distribuíram os pães, e não apenas todos os 100 homens comeram e se fartaram, mas ainda sobrou. Um claro prenúncio do milagre da multiplicação dos pães que Jesus realizaria séculos depois. Talvez um dos milagres mais famosos de Eliseu seja a cura de Naamã, o comandante do exército da Síria. Naamã era um homem poderoso e respeitado, mas sofria de lepra. Uma serva israelita em sua casa sugeriu que ele procurasse o profeta em Samaria. Naamã viajou para Israel com cartas, presentes e uma grande comitiva. Ao chegar à casa de Eliseu, esperava uma grande cerimônia. Em vez disso, Eliseu nem saiu para recebê-lo. Apenas enviou um mensageiro com uma instrução simples: "Vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, e sua carne será restaurada, e você ficará limpo." Naamã ficou furioso. Ele se sentiu ofendido. "Os rios de Damasco não são melhores que todas as águas de Israel?" ele exclamou. Ele estava prestes a ir embora, mas seus servos, com sabedoria, o convenceram a obedecer. Se o profeta tivesse pedido algo difícil, ele não o faria. Por que não tentar algo tão simples? Humilhado, Naamã foi ao Rio Jordão e mergulhou 7 vezes. Ao sair da água pela 7ª vez, sua pele estava completamente restaurada, como a de uma criança. Desde o seu chamado,
quando deixou tudo para seguir Elias, até mesmo após sua morte. A vida de Eliseu nos ensina sobre fé, obediência e o ilimitado poder divino. Vocês já imaginaram alimentar 100 homens com apenas 20 pães? Eliseu fez isso. Em um milagre que nos lembra muito o que Jesus faria séculos depois, ele demonstrou que Deus pode multiplicar o pouco que temos e transformar em abundância. E não para por aí. Quando os filhos dos profetas perderam um machado emprestado no Rio Jordão, Eliseu simplesmente fez o ferro flutuar. Parece impossível, não é? Mas para Deus, nada é. Essa história nos mostra que nenhum problema é grande demais quando confiamos no Senhor. A influência de Eliseu ia além dos milagres do dia a dia. Ele era um verdadeiro estrategista divino para Israel. Imaginem só. O rei da Síria preparava emboscadas secretas contra Israel, mas, vez após vez, seus planos davam errado. Por quê? Porque Deus revelava cada movimento inimigo a Eliseu, que prontamente avisava o rei de Israel. O rei sírio, frustrado, pensou que havia um traidor em seu exército, mas na verdade, era o profeta de Deus protegendo sua nação. Em um dos episódios mais impressionantes, o exército sírio cercou a cidade onde Eliseu estava. Seu servo ficou apavorado, mas Eliseu, com uma calma inabalável, orou e pediu a Deus que abrisse os olhos dele. E o que ele viu? A montanha estava cheia de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Em vez de destruí-los, Eliseu orou para que ficassem cegos. Os conduziu até a capital, Samaria. E, em um ato de misericórdia surpreendente, instruiu o rei a alimentá-los e mandá-los de volta em paz. Isso nos ensina que o poder de Deus não é apenas para destruir, mas também para redimir e mostrar graça. Eliseu também foi um canal de cura e libertação. Ele purificou uma panela de comida envenenada durante uma fome, salvando muitas vidas. Curou Naamã, o comandante sírio, da lepra, ensinando que a cura vem pela fé e obediência, não por rituais grandiosos. E em um dos momentos mais comoventes, ele ressuscitou o filho da mulher sunamita, trazendo-o de volta à vida através da oração e do poder de Deus. Mesmo em tempos de guerra e fome extrema, quando a situação parecia sem esperança, a voz de Eliseu trazia a promessa de Deus. Ele profetizou que da noite para o dia, a fome em Samaria acabaria e haveria comida em abundância. Ninguém acreditou, mas aconteceu exatamente como ele disse. Sua vida inteira foi uma prova de que a confiança em Deus, em meio às crises, traz resultados milagrosos. E agora, o mais extraordinário de tudo. O poder de Deus através de Eliseu não terminou com sua morte. A Bíblia nos conta que, um ano após seu sepultamento, enquanto alguns homens enterravam outro morto, eles o jogaram às pressas na sepultura de Eliseu. No momento em que o corpo tocou os ossos do profeta, o homem reviveu e se levantou. Isso é um testemunho poderoso de que o legado de um servo de Deus e o poder do Espírito Santo transcendem a própria vida física. A vida de Eliseu nos deixa lições valiosas. Ele nos ensina sobre a importância da obediência imediata, da humildade para depender de Deus e da confiança inabalável, não importa a crise. Assim como Eliseu, nós também podemos ser instrumentos nas mãos de Deus, se vivermos em fé e obediência. A história de Eliseu nos lembra que a fé produz resultados extraordinários e que Deus sempre cumpre suas promessas. Ele é um Deus de provisão, proteção, cura e restauração. Obrigado por assistirem até aqui. Se esta história inspirou você, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Que a fé de Eliseu nos inspire a confiar plenamente em Deus. Até a próxima.